Simplificadamente, o tema que nós vamos trabalhar é o que se chamaria o lugar da mídia, ou lugar da imprensa, na construção do espaço público. Não dá para entender a evolução dos meios de comunicação, especificamente da imprensa, sem nós estarmos dentro de um contexto mais amplo para poder falar exatamente a questão do espaço público. Nos anos 60, um grande teórico na área da comunicação, na área da filosofia, e é vivo ainda até agora, chama-se Habermas. Habermas começou a estudar o que ele denominou de espaço público, numa linguagem que os americanos chamam de esfera pública. Ele começou a indagar sobre a existência ou não na sociedade contemporânea do que se chamaria espaço público. Mas ele foi buscar na história o que seria espaço público para tentar saber se aquilo que houve em outros momentos da história estaria acontecendo também agora. Ele foi começar da Antiga Grécia e começou a estudar essa questão sob o ponto de vista de que na Antiga Grécia o que nós chamávamos de espaço público era, na verdade, aquilo que se dava dentro da ágora, né, dentro de um complexo de estrutura de organização grega, onde os chamados senhores livres iam discutir o destino da sociedade, iam discutir quais as características da vida social. Esses senhores livres, para poder trabalhar no chamado espaço público, eles tinham que ter, na esfera privada, o que se chamaria o domínio da propriedade privada, quer dizer, a própria produção econômica de subsistência, o domínio sobre a mulher, os filhos, os empregados. Se ele tivesse esse domínio nessa esfera, ele tinha condição de ser chamado de cidadão livre. E aí é instigante já começar a observar que essa questão toda do domínio na esfera privada, e a esfera privada ser tida como a esfera da economia, era a condição de participação na esfera pública. Isso que hoje nós chamamos de democracia, isso que hoje nós chamamos de representatividade, de participação representativa, começou na Antiga Grécia, como ele aponta, mas já dentro desses limites. Uma condição de subserviência e de dominação é que dava a condição de liberdade. É intrigante isso, porque a gente tem uma noção de que democracia não tivesse nenhuma limitação, ela fosse por si só um ideal, digamos assim, extremamente puro, né? Extremamente livre de qualquer limitação, e na verdade tem essa limitação. Ele foi buscar em seguida na história romana, e começou a descobrir que também na história romana, a esfera privada, constituída pelos pater-familias, era muito mais importante, ou tão importante, como aquele espaço da discussão no Senado romano. Mas, sobretudo, o que se chamava de espaço público não era tanto da discussão política, mas era o espaço físico, por onde circulavam as pessoas, as ruas, as fontes. E ele vai se concentrar num terceiro momento, que é exatamente um momento da chamada espaço burguês. Ele vai estudar a burguesia e vai começar a observar que aquilo que se chamava de espaço público grego, aquilo que se chamava de espaço público na Antiguidade Romana, tinha também uma experiência acontecendo dentro desse outro momento histórico que ele estava trabalhando, que era exatamente o momento da construção de uma sociedade burguesa. E ele vai começar a perceber um dado extremamente interessante, e que é exatamente o seguinte: naquele momento da construção de uma nova sociedade advinda da Idade Média, com todas as características de Idade Média, começou-se de fato a ter o que se chamaria um espaço público incipiente, inicial. E ele começa a observar que realmente havia também ali uma experiência de construção do espaço público muito diferenciada da que foi no período grego, ou mesmo no período romano, quando em torno dos palácios, em torno dos reis, começava-se a construir o que se chamaria a trocas de opiniões de uma maneira livre. De uma maneira muitas vezes violenta diante dos reis, muitas vezes violenta diante de certas características da sociedade, mas ela era esse espaço público era mediado por uma imprensa que ele vai chamar inicialmente
e depois outros autores vão desenvolver mais em outros momentos da história, como a gente vai tentar trabalhar aqui, uma chamada imprensa de opinião. Naquele momento, a imprensa surgia a partir da troca de ideias dentro da sociedade, contra o rei ou a favor do rei, falando de características de grupos dentro da sociedade, mas uma imprensa que não era delimitada por nenhum outro interesse do que a troca de opiniões. Ela se construía, por exemplo, nos cafés literários, ela se construía, vamos dizer, dentro de certos ambientes informais, mas aonde, vamos dizer, havia o que se chamaria exatamente isso, uma imprensa que não estava alocada, não estava comprometida com nenhum outro interesse, a não ser esse, a troca livre de opinião. E segundo ele, esse foi um momento marcante em toda a sociedade, que pela primeira vez na história, digamos assim, a imprensa se coloca como uma mediação extremamente fundamental na construção de um processo relacional que mais tarde vai ser extremamente importante na construção dos parlamentos, vai ser extremamente importante na divulgação de uma série de informações, mas era, sobretudo, um processo que estava, digamos assim, livre de qualquer coação. Nesse momento, a ideia dele de espaço público é que o espaço público era um espaço onde as pessoas... É extremamente fundamental ter isso claro. O espaço público é um espaço onde as pessoas se relacionam, então é um espaço de relações coletivas, onde as pessoas podem estar juntas, publicamente, com um detalhe, para argumentar e discutir sobre os destinos da sociedade. Espaço público para ele é isso. É um espaço onde as pessoas, representando ou não a sociedade, estão juntas coletivamente, com a capacidade de falar, de argumentar, discursiva, como se diz, mas para argumentar sobre os destinos da sociedade. Em outras palavras, espaço público é de argumentação e política. O papel da imprensa naquele momento era uma imprensa informal ainda. Não era uma imprensa organizada de uma forma industrial, como seria mais tarde. Segundo ele, no momento em que a imprensa deixou de ser, por si só, expressão dos interesses sendo discutidos, mas passou a ser centrada por interesses econômicos específicos, acabou o lugar da imprensa de opinião e acabou o espaço público. Nós não teríamos mais na sociedade, segundo ele, uma discussão, um espaço de discussão livre, autônomo, porque todo o processo de mediação da discussão não estaria mais no cara a cara, no presencial das nossas relações. Estaria sendo mediado pela imprensa. Mas só que não era uma imprensa livre mais. Era uma imprensa ligada a interesses econômicos. Portanto, o interesse econômico faz a mediação da construção da opinião, portanto, a mediação na construção do espaço público. Portanto, não existiria mais espaço público. E aí vem toda a discussão, isso foi feito num livro famoso dele, não é? Sobre exatamente essa questão do espaço público, um livro que nós temos em português. Isso foi feito nos anos 60, foi uma provocação razoável no mundo todo, e durante muito tempo foi contestado. A sociedade de hoje, nós teríamos ainda espaço público? Segundo ele, na perspectiva original, nós não temos mais espaço público. 30 anos depois, nos anos 90, através de um outro texto muito importante dele, ele volta a discutir isso no contexto da chamada sociedade mediática, né? O que é a sociedade mediática? Não existe mais aquela sociedade burguesa, vamos dizer assim, limitada no tempo, limitada no espaço, com características presenciais, de relacionamento presencial ainda muito fortes. A mídia ampliou no seu lugar, já não é mais só a mídia impressa, nós temos a mídia televisiva, nós temos diferentes formas de expressão. E aí veio a discussão. Nós teríamos hoje um espaço público midiático? É pela mídia que nós nos relacionamos? É aonde está a nossa capacidade de discutir politicamente? Nós poderíamos dizer que a imprensa, de uma forma ampla, participa da construção do espaço público,
Ou realmente nós não temos mais espaço público? Ou a imprensa ajudou a acabar com o espaço público? É por aí a discussão. E aí é que se observa um dado extremamente interessante, que aquela primeira fase, que era a imprensa de opinião livre, realmente acabou. Nós teríamos passado para uma segunda grande fase, que é exatamente a emergência da chamada imprensa comercial, ou da fase comercial. É quando não mais só o interesse econômico está presente, mas é um interesse econômico de vender não mais apenas o papel, mas também os interesses das ideias que estão juntas. É quando, então, a importância do marketing, é quando a importância de todo o papel da publicidade se destaca. Já não é mais a troca de opiniões, é a venda de interesses através das opiniões. Então, nesse momento, nós não estaríamos mais com a construção de ideias, nós estaríamos vendendo ideias. Então, é uma dimensão extremamente importante, porque, nesse momento, começa-se uma confusão, digamos assim, um ir e vir, por exemplo, entre a literatura e os jornais. Num certo momento, os jornais eram importantes para a divulgação do pensamento, das letras, os cafés literários diziam isso. Então, os nossos autores iam apresentar as suas ideias nos jornais. O que é o folhetim que derivou hoje no que nós chamamos de telenovela, o que nós chamamos nos seriados de cinema, né? O que é o folhetim? Era exatamente dentro desse processo, quando os donos de jornais, para facilitar a venda dos jornais, começaram a trazer partes de livros de peso dentro da sociedade, colocavam embaixo uma tarja, onde você colocava um pedaço daquela informação do livro e dizia, leia amanhã o próximo exemplar, que você vai ver a continuidade desse processo que você está vendo aqui. Uma boa parte das principais obras da literatura foram vendidas dessa forma pelos jornais. Era uma forma de atrair o leitor para vender opiniões. Nesse momento, o jornal tinha um significado, portanto, de construção de uma opinião segundo esses interesses. E nós iríamos chegar, então, numa terceira fase, que é exatamente quase que o derivado dessa fase comercial, que é quando, digamos assim, mais do que o comercial, se coloca como extremamente importante o que se chama o ideológico. Vender os jornais importava construir o que se chama uma opinião pública. É nessa fase, é nesse interregno entre a comercial e o que se chama uma imprensa de massa, uma imprensa ideológica, que vocês já devem ter estudado, já trabalharam essas questões, o que se chama uma construção de uma cultura de massa, é Adorno, Horkheimer, o que se chama indústria cultural. É ali que eles começam a denunciar o papel, sobretudo da imprensa, mas não só da imprensa, de outras mídias que começam a surgir no bojo de um processo, que é já no processo industrial, já não estamos mais no século XVIII, XIX, nós já estamos no século XX. É quando a imprensa é corresponsabilizada pela construção do que se chama indústria cultural. É quando a imprensa é corresponsabilizada pelo fato de um interesse comercial estar ao lado de um processo de ideologização, digamos assim, em massa. É aí que vem todo o processo da denúncia, né? A denúncia de quê? A denúncia de que os meios de comunicação são intérpretes de interesses privados. Eles não são intérpretes dos interesses da sociedade mais ampla. Eles não são mais intérpretes, digamos assim, da argumentação. Eles são agora elementos da informação. Eles são elementos do entretenimento. Perdeu-se a capacidade de argumentar aquilo que a imprensa inicial de opinião estava fazendo ou teria feito. A imprensa comercial começa a diluir para nós chegarmos num terceiro momento onde nós não temos mais a mídia como espaço de argumentação coletiva. Ela é um espaço de informação e de entretenimento. Toda aquela questão anterior da literatura vindo para o jornal começa agora a ser o contrário. A literatura começa a sair dos jornais. Mais do que nunca, a publicidade entra nos jornais. Mais do que nunca, o marketing se assessora ou entra dentro da própria estrutura dos jornais. Mais do que nunca, o capital
é fundamental na própria manutenção dos jornais. Aquela velha discussão sobre a liberdade da imprensa, que é um componente, num certo sentido, da construção do liberalismo, né? Que dizia que a imprensa tinha sua liberdade, como discurso continua, como espaço tópico continua, mas como possibilidade, cada dia mais, vai entrando dentro de uma discussão extremamente complicada. Qual é a discussão complicada? Essa versão que a indústria cultural, ou que os frankfurtianos, que os adornianos, se quisermos falar assim, nos dão. Qual é? Eu não tenho mais a mídia como espaço de troca de argumentos para entender a sociedade. Eu tenho a mídia como espaço de troca de interesses econômicos sobre questões político-ideológicas. Se nós retomarmos o conceito original de Habermas, que é espaço de argumentação política, é espaço onde se constrói a democracia, nesse sentido, nós não estaríamos mais dentro das mesmas configurações iniciais. Nós estaríamos, então, dentro de certos limites maiores. É aí que Miege e outros autores entram na quarta fase da construção da imprensa, né? Do lugar da imprensa dentro da sociedade. Que seria a constatação de que não são mais necessariamente aquela cultura de massa na qual está a imprensa. Vou me explicar. Quando a gente chama indústria cultural, né, nós estamos sempre falando da propriedade de poucos falando para muitos. O capital que se organiza, por exemplo, numa TV, a TV fala de um certo espaço físico, de um certo espaço geográfico, digamos assim, para uma quantidade maior de pessoas. É o rádio de massa, é a televisão de massa, é a imprensa de massa. Na hora que você massificou tudo isso, digamos assim, segundo esse interesse político, conforme eles nos asseguram, nós estaríamos dentro de uma configuração onde a imprensa fala de poucos para muitos, digamos assim. Mas na quarta fase, que é o que eles chamam de a comunicação generalizada, ou de relações públicas generalizadas, não é mais só um capital que sustenta, como nós tivemos aqui na nossa história, né? Um determinado conjunto econômico proprietário. Não. Nós temos agora a comunicação generalizada no Estado, nas empresas, em todas as organizações. Todas as instituições da sociedade se preocupam em ter acesso às suas formas de expressão para se colocar generalizadamente dentro da sociedade. E é aí então que o Estado cria suas emissoras de rádio, de televisão, os seus jornais. Toda boa indústria, todo bom complexo industrial tem lá suas assessorias de imprensa, os seus jornais, os seus mecanismos, vamos dizer, de produção da informação. As igrejas também entram dentro desse processo, toda boa igreja tem lá o seu jornal, a sua emissora, o seu canal de divulgação. Já não é mais simplesmente a imprensa escrita, já não é mais a revista, já não é mais o texto impresso, digamos assim. Eu passo, então, para o rádio, passo para a televisão e entro dentro de um processo onde o que se chamaria a imprensa generalizada ou a mídia generalizada é o objetivo de vender os produtos parciais e não mais aqueles produtos coletivos. Nós teríamos chegado, num certo sentido, a uma fase onde a pluralidade dos interesses dentro da sociedade, já não mais centralizados, faria com que nós estivéssemos completamente dispersos diante da possibilidade de argumentar. E aí vem uma questão dos dias atuais, uma questão extremamente preocupante. Nós estaríamos ainda dentro dessa fase, né, da comunicação generalizada, ou do que ele chamou de relações públicas generalizadas? Em certo sentido, é verdade, nós estamos. Mas e daí? Nós estaríamos hoje vivendo uma experiência que já não é mais aquilo que Kerkhove fala, McLuhan. Nós não estamos mais dentro, vamos dizer assim, do generalizado local. Deixa eu tentar explicar. Quando eu falo num país como o nosso e pego, por exemplo, um conjunto industrial, um conjunto comercial, o Estado, quando eu digo Estado mais amplo, ou se quiser dentro das configurações administrativas, o Estado federal, o Estado estadual, digamos assim, o Estado municipal, né? Se nós falássemos dentro dessa dimensão, nós estaríamos dentro de um espaço restrito. O processo de globalização
fez com que hoje o processo como um todo de informação esteja, vamos dizer, ao mesmo tempo generalizado e centralizado. Se vocês estiverem atentos, qual é o capital que sustenta a imprensa? Muitas vezes é o mesmo da televisão, é o mesmo da internet. E se você pergunta de onde vem o nacional, ele é globalizado, porque hoje, mais do que nunca, já não é mais o econômico, a palavra mudou. É o que se chama mercado. E o mercado não é mais nacional. Então, nós estamos diante de um certo tipo de comunicação que não é mais local nem global. É um misto de global e de local, quer sob o ponto de vista dos interesses que sustentam o econômico, quer sob o ponto de vista da motivação que está presente em tudo isso. É a motivação religiosa? É a motivação educacional? É a motivação comercial, industrial, digamos assim? É a dimensão política, estatal? É. Nós estaríamos dentro de um contexto de uma imprensa, de uma mídia, que seria o que se chama hoje de um espaço público mediático, que deixou de ser de argumentação. Nós não estamos mais num espaço de argumentação. Nós estamos dentro de um espaço de visibilidade da informação. O espaço público não existiria mais dentro dessa dimensão. O lugar articulador, o lugar mediador da mídia estaria, vamos dizer, ou no comercial, ou nas relações públicas generalizadas, ou na massa, sempre atrelado a interesses onde a possibilidade do que se chamaria a liberdade, do que se chamaria a objetividade realmente do discurso, se não está extinta, se não está exclusa, é limitada. Exatamente por esses interesses. Isso significaria que nos dias de hoje, o lugar da mídia continua não sendo um lugar de argumentação. É um espaço como uma cena, um espaço de visibilidade, aonde as coisas circulam, os valores circulam, mas aonde nós estaríamos diante do que se chamaria uma sociedade que tenta fazer o espaço público em outras esferas do que não da mídia. Então, aí entra uma outra coisa, um outro dado extremamente importante. Claro que são várias questões sendo colocadas ao mesmo tempo, isso é um pouco, talvez, complicado de ser entendido. Mas o que nós estamos chamando de espaço público até agora, o lugar da mídia, nesse contexto, o que está acontecendo é uma teoria, é um modo de explicar que se chama sociedade contemporânea, outros chamam de sociedade pós-moderna, outros chamam de sociedade do capitalismo tardio, mas, em outras palavras, havia uma modernidade e há uma crise agora. A gente não sabe se é a crise da modernidade ou se é uma ruptura com essa outra, mas há um momento em crise. Se aqui eu tinha referência da fé, de repente eu tinha referência da razão, da igreja, da escola, da família, eu estou começando a não ter mais aonde me apoiar para dizer sobre essas coisas. Nietzsche vai dizer, não é, que, ou outros autores também, vão dizer que houve a morte de Deus, não Deus em entidade, mas a da fé. Depois morreu o homem, que é a razão. E agora? Vocês vão perguntar, por que eu estou falando isso? Todas essas 4 fases de deslocamento da questão da imprensa, ou dessa sucessão de fases para se entender a imprensa, só pode ser compreendida se nós analisarmos esse contexto. Não é a imprensa isolada, a imprensa está dentro da emergência de uma sociedade moderna capitalista. E capitalismo não é só o econômico, o capitalismo tem a ver com o lugar do Estado. Por exemplo, hoje, na hora que nós analisamos as dificuldades do Estado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, uma sociedade globalizada, moderna, em crise, você começa a perguntar qual é o lugar do mercado, aliás, da economia e Estado, o significado do que se chama trabalhar Mercosul, do que se chama União Europeia, do que se chama ALCA. Durante um certo tempo nós nos fragmentamos, agora nós estamos querendo nos juntar. Porque nós não estamos mais dentro de economias individualizadas. Nós estamos agora dentro de economias globalizadas. A coisa mais importante já não é mais economia local, chama-se mercado. O que é mercado? É uma entidade extra geográfica. Na hora que eu lido com isso,
eu volto, portanto, desse modelo de modernidade para pós, pergunto da imprensa, hoje, contraditoriamente, paradoxalmente, a imprensa já não é mais aquela imprensa que tinha, vamos dizer, o papel que se esperava de argumentação, mas ela se tornou, aquilo que Bernard Mier chama, mais do que nunca, ela é a expressão do conflito. Trabalhar os meios de comunicação hoje não é necessariamente trabalhar o lugar deles de construção da reflexão política, mas é trabalhar que eles são o espaço por onde a reflexão circula. É isso que se chama espaço público de conflito. Uma questão que nós não estamos preparados para trabalhar, nós não fomos preparados para o conflito econômico, social, racial, religioso. Hoje, um fato que acontece em Brasília, um fato que acontece fora, nós estamos sabendo do global, local, imediatamente. Mas nós não nos posicionamos de uma forma necessariamente mais massiva. Nós estamos diante da mídia como se fosse a antena que gera o conflito. É por isso que nós não estamos mais diante de uma sociedade verticalizada. Eu estou diante de uma sociedade onde as referências de igreja, escola, família estão em crise, ou estão passando por mutações. Eu estou diante de uma sociedade que cada dia mais é plural, sob o ponto de vista sexual, plural sob o ponto de vista religioso, plural sob o ponto de vista econômico, plural sob o ponto de vista étnico. Em síntese, essa pluralidade de uma sociedade, ao mesmo tempo globalizada, tem feito com que a mídia seja por onde eu fico sabendo do todo e das partes. Mas, ao mesmo tempo, eu não me conformo necessariamente em assumir tudo isso. E gera o que se chama espaço de conflito. Quando se apresenta uma novela, quando se apresenta um noticiário na Globo, quando se apresenta um noticiário numa emissora de rádio, quando você tem um jornal, você tem outro jornal, você já começa a se filiar ou não, quase que uma espécie de fidelidade ou não, a uma determinada forma de expressar o conflito. Em outras palavras, a opinião pública hoje se sustenta através da mídia como espaço de circulação e não mais como espaço de argumentação. E, nesse sentido, é um espaço de conflito. É isso que, num certo sentido, hoje nós estaríamos tentando entender. A chamada fase das relações públicas generalizadas trouxe exatamente isso. Ela se dá num momento de uma sociedade em crise, onde cada um quer comunicar, cada um quer ideologicamente, que ninguém é neutro e a sociedade não é neutra e as instituições não são neutras, então cada um quer ter o seu veículo e nesse momento você cria uma espécie de uma pluralidade de mídia, mas que ao mesmo tempo é por onde circulam as informações e não a argumentação. Essa é uma discussão que está difícil de amarrar e chegar a uma resposta. Para muitos de nós, hoje sim, eu tenho um espaço público mediático. O estar junto hoje dentro da sociedade passa pela mídia. Talvez cada dia menos pela mídia impressa, cada dia mais pela mídia televisiva, pela mídia imagética. Mas hoje, o estar junto dentro da sociedade não vem se realizando das formas tradicionais, igreja, escola, família. Ele vem se realizando no mundo desse imaginário que circula dentro da sociedade, que é, sobretudo, um imaginário sustentado no processo de informação. E diriam os nossos amigos da indústria cultural, baseado só na informação e no entretenimento. É aí que vem uma das constatações críticas dos dias de hoje para vários autores. Cada dia mais o espaço público mediático não é público, é privado. O que se discute no espaço público é vida privada. Eu não discuto os destinos da nação, como os gregos tentaram fazer, os romanos. Eu não discuto mais o coletivo, o político. É um espaço cada dia mais da esfera privada econômica e esfera privada numa ligação talvez do que se chamaria o íntimo, as peculiaridades, vamos dizer, de uma esfera privada que não é econômica. Por isso é que hoje, mais do que nunca,
A imprensa não é o que se esperava que fosse, mas ela é um espaço novo, num certo sentido, que talvez não corresponda a isso que se esperava, mas que é basicamente um espaço de conflito. É nela e por ela que nós acabamos o estar junto dentro da sociedade de hoje. Na hora que eu tenho um padre Marcelo que reúne 2 milhões de pessoas numa rua, na hora que eu tenho um cantor importante que reúne 200 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, ou quando de repente eu tenho uma manifestação musical que reúne 200, 300 mil pessoas, um futebol que reúne 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, são os poucos espaços públicos reais de estar junto. Talvez não se busque tanta dimensão da fé, da política, da música nesses grandes eventos, mas a rara oportunidade de estar junto coletivo. Só que não é um estar junto coletivo político, é um estar junto coletivo para se sentir de novo ser humano vivendo. Aonde eu estou um pouco de discussão é no midiático. No real, cada dia mais, eu estaria com dificuldades para estar junto. Uma visão negativa, uma visão crítica, uma visão pessimista, um pouco sim. Um pouco sim. É como se nós estivéssemos, vamos dizer assim, na ausência de referências, buscando referências. Aonde eu me apoio, aonde eu me seguro, num contexto de uma sociedade como essa. E mesmo assim, a marca do conflito continua sendo o que sustenta, num certo sentido, a mídia e tem sustentado a sociedade como um todo.